Cara, e eu vou te contar, eu apanho bastante, eu brigo muito com religião, brigo de peitar. Embora eu tenha sido religioso por muito tempo, e religioso ativo, hoje em dia eu peito muito religião. Porque eu acho que a religião, ela tem um lado muito legal, que é o lado de acalantar e formar grupos, né? Nós como seres, como primatas, a gente precisa, somos animais sociáveis, então a gente quer grupos. E hoje em dia é muito mais fácil você fazer grupo na religião do que qualquer outro lugar. E ela também acalanta a gente. Então ela fala, você perdeu seu emprego? Poxa, né? Mas vamos fazer alguma coisa aqui, aí vai dar fé da pessoa, que você vai conseguir uma coisa melhor, Deus fechou uma porta para abrir uma janela. Ela acalanta. Só que esse estado acalantador e essa formação de grupo impede que você seja outra pessoa. Então, se você, por exemplo, tá insatisfeito com a sua vida, a religião fala assim, não, cara, se compadece disso, porque no futuro você vai pro céu. Em vez de você de alguma coisa, fala assim, cara, sua vida tá uma merda, vamos mudar essa coisa? E aí entra um outro problema, que a religião sempre foi e sempre será a ferramenta de controle do Estado. E a gente tem muito estudo pra isso já. Tanto que, né, a gente tem bancada evangélica né? Então, essas duas coisas, o te manter sempre na mesma coisa e ser uma ferramenta de controle do Estado, hoje em dia me faz bater muito em religião. Porque eu prefiro muito que as pessoas mudem. Cara, tipo, se a sua vida tá ruim, faz alguma coisa pra você ser um cara mais legal, pra sua vida ser legal pra você agora, sacou? Você tem esse direito, eu acho que você tem esse dever até. Sua vida tá ruim, vamos fazer alguma coisa, né? E, no caso, como magia é um cabedal de conhecimento, eu falo que só o conhecimento te muda. Na verdade, todo filósofo fala isso, né? Eu só peguei emprestado do Aristóteles. Mas você só consegue mudar através do conhecimento. A religião te mantém ignorante. Então você não vai mudar. Você vai continuar a Mas mesma a coisa. Bíblia fala, mano, que fala assim, o Conhece a conhecimento verdade e a verdade te libertará. nos libertará, a verdade, exato. Então tá lá, você tem que buscar essa verdade, né? Esse conhecimento, você tem que buscar estudar mais. Mas sabe o que é, cara? Que pra você estar numa religião, você sempre tem resposta. E você tem uma resposta que não explica. Que é Deus. Da onde veio o homem? Deus criou. Respondeu, mas não explicou. Criou como? Entende? Então, a grande brincadeira da religião é que a forma, qualquer uma delas, como a religião é construída, ela é feita pra te manter na burrice. Sacou? E não é de maldade. É porque a religião nasceu 1500 anos atrás, o cristianismo em particular, 1500 anos atrás. E ele não se moderniza. Então, todas as descobertas que a gente teve na ciência até então, inclusive dos fenômenos que a própria religião tem, eles esquecem, ignoram. Ou seja, ele te mantém... não é de propósito, talvez não seja maldade, né? Não vamos colocar esse julgo, mas a religião, ela te escraviza ali. Né? Eu tava na Umbanda, eu tava ali incorporando espíritos. A Umbanda tem um monte de explicação pra isso. De mundo espiritual, de tipos de espírito. Só que eu tenho esse caráter cientificista, então fui olhar na ciência que tava rolando. E eu descobri que a mente faz uns negócios pra gente que é maluco. E eu falei, caraca. É tudo poluição da mente. Tipo isso. É uma dissociação. A dissociação... Tem... Cara, mas como que você explica as pessoas sensitivas, assim, que chega a falar coisas sobre você, pessoa que nunca te viu, cara. Sentar com você e falar assim, mano, isso aqui tá rolando. A gente já presenciou coisas aqui que vou te falar, velho. Então, mas ela faz isso com quantas pessoas? Com várias. Porque assim, vamos supor, tá lá no meu templo, eu atendo 5 pessoas por semana. Ao longo de um ano, eu atendi quantas pessoas? Umas 600? Vamos colocar umas 500 pessoas. Atendi 500 pessoas ao longo de um ano. Se eu acertei 3, essas 3 fidelizam e voltam. E essas 3 vão trazer outras pessoas que vão acreditar nessa história. Mas e as outras 479 que eu errei? Vão embora. Mas eu errei 479 vezes. A gente chama isso de viés de confirmação na ciência. O viés de confirmação é quando você ouve só o que você quer. Ou seja, você ouviu que uma pessoa falou para uma pessoa certo, mas esqueceu todas as vezes que ela falou errado. A gente faz isso, por exemplo, com simpatia. Simpatia é um viés da confirmação. Você coloca o Santo Antônio de ponta cabeça no arroz. É assim em Minas também? Não, lá é outro esquema. Aqui em São Paulo você coloca o Santo Antônio de ponta cabeça no arroz para casar. Aí você casa depois de 2 anos. Aí você fala, nossa, a simpatia funcionou.
Mas e um ano e 11 meses que você não casou? Ela falhou. Não, e o Laerte Entende? põe ele em cima do telhado, se eu não me engano. Mas, e o Santo ficou lá até hoje em cima do telhado, você entende? Tipo assim, pôs ele lá e ele nem Ele saiu acertou ainda. um dia, mas ele falhou os outros todos. Entende? Só que o que a gente faz? A gente esquece a falha das coisas quando a gente quer e só pega a parte boa. Então é assim, se eu tô atendendo 600 pessoas, cara, em algum momento eu vou acertar alguém. E não é, Ah, acho mas que é mais tem fácil. gente porque que- não, a eu pessoa entendo. fica Eu sugestionada, entendo que não. tem muita gente picareta, assim, nesse ramo. Tem muita gente que engana outras pessoas e ganha dinheiro fácil com isso daí. Mas eu acredito que tem as pessoas genuínas também, Então, sabe? eu vou te contar um negócio. Eu tenho um grande amigo na internet, que é o Daniel Gontijo, que ele também tem canal. Ele também é da área de neurociências, né? O Daniel Gontijo tá oferecendo um prêmio de 50 mil reais pra quem provar alguma coisa paranormal pra ele. Pô, fala pro Daniel me chamar que eu vou mostrar várias pessoas pra ele. Tem... Eu vou Tá mostrar na várias internet. pessoas Ele pra tá fazendo ele. esse desafio Sim. ainda? Parou? Ah, lá, já achou. Deu problema? Mas o James Randi, a Fundação James Randi nos Estados Unidos tá oferecendo, acho que é coisa de 100 mil dólares. Também oferece. Também pra, oferece. pra algo assim. E até hoje nunca... Assim, Inclusive ó, tem uns micos na internet, no YouTube, de gente tentando provar pra ele. eu conheço eu vou falar de mágica agora, né? Eu Tá. conheço um mágico, a gente até foi num show dele, aquele... Eu esqueci o nome dele, fugiu agora. O Barbudão, que tava com... É o Barbieri. que tava com o Maurício... O Dolens. Eu esqueci o nome dele. Ben Ludmer. Ben Ludmer. Ah, o Ludeman. Acho que é isso mesmo, o nome dele. Cara, eu via fazendo um show que foi impressionante, assim, dele... Não, o dele era... acertar o número do cartão da pessoa, acertar a página do livro que eu li, acertar com quem que a pessoa tava, acertar a viagem da outra, fazer a outra pensar em alguma flor, e aí de repente ele pega e tira a cor da flor do bolso, sabe? Várias pessoas num bar, né? Inclusive eu participei dessa mágica e ele interagiu com todas elas, né? De forma assim, extremamente assertiva. E aí a gente foi trocar ideia depois. Falei, cara, é sensacional essa parada. É muito foda. É mágica. mágica. Né? O cara tem o truque dele, tem o truque dele. Eu consigo fazer? Consigo fazer. Aí depois a gente conversou. Tem muita gente que usa isso no meio espiritual? Tem demais, Então, tem demais. Mas olha só, olha que legal. A mágica não é um jeito esperto de manipular você pra que você... E parece um bagulho sobrenatural? Você sabe que é só um truque. Sim. Então, é aqui que reside tudo que eu tô falando. Porque é uma coisa muito bem feita que você não consegue explicar e parece paranormal porque você não consegue explicar. Mas se o Mr. M aparecer e falar o que é, você fala, pô, que idiota. Né? O que acontece na religião e nesse tipo de coisa é exatamente a mesma coisa. É um monte de coisa que a gente não consegue explicar porque você não pesquisa a respeito, não vai atrás do assunto, enfim. Mas quando você começa a explicar, você fala, que besteira. Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra você. Tem um estudo muito recente agora a respeito da mediunidade de psicografia, né? Eles colocaram, acho que 20 médiums em psicografia numa máquina de ressonância. Então eles estavam lá captando neuroimagem para ver quais são as áreas do cérebro que estavam sendo ativadas naquele momento. E eles estão estudando a mediunidade para ver se eles conseguem fazer alguma coisa a respeito de esquizofrenia e tal. É um estudo científico de verdade, né? E aí eles repararam uma coisa. Quando psicografando, o médium psicografando, algumas áreas do córtex frontal são apagadas, o que não é esperado para quem está escrevendo. Né? Quando você vai escrever alguma coisa, geralmente a área do raciocínio é a área que você vai usar. E eles começaram a tentar entender o que estava acontecendo. E aí eles perceberam uma coisa muito interessante. Quando você está aprendendo alguma coisa, a área do córtex frontal realmente acende, porque é uma área de raciocínio. Mas quando você treinou o suficiente, essa área apaga. E uma área atrás do seu cérebro acende. E isso é muito legal. Vocês já tocaram algum instrumento? Andar de carro, todo mundo, vocês dirigem, né? Sim.
Vocês prestam atenção no que vocês estão fazendo quando estão dirigindo? Eu entendo, na hora que você tá aprendendo, essa área do cérebro tá totalmente ligada, Isso. aprendendo todos os movimentos do carro. Exato. Mas na hora Quando que você você aprende, você já não usa ela mais. Não usa mais. Você dirige sem ver, não é? Não parece que é outra pessoa que tá dirigindo pra você? Sim. Isso que é psicografia. Aí não é, mano. Pô, Porque aí velho. tem a letra Você lá fala que é então igual, que os livros do a Chico letra é Xavier, igual, por exemplo, não foi o Emmanuel que psicografou ali pro Chico. Eu acho que foi o Chico que escreveu. O que não tira o mérito do Chico. Livros bons, mas não tira o mérito dele. Mas não foi por um espírito que fez. Assim como as cartas. E as cartas várias dessas cartas já foram falseadas. Mas e aqui a parada de escrever na linha certinho? O cara, né, tampa assim, ó. É treinamento, cara. Ah, não, isso aí você não tá questionando, não, né, Albertinho? Não, você tá fazendo graça questionando isso aí. Isso aí dá pra treinar. O negócio é o conteúdo, né? A mensagem. A mesma coisa. O É, Chico não Xavier é questionar o mano. mensageiro, O cara é não questionar a treinou. mensagem. O cara não treinou treina, isso. mano. Treina. O Chico Isso Xavier aí adorava é o mais escrever, mano. fácil, cara. Você outra? consegue escrever de olho É fechado. a mesma coisa. Não. Quantas cartas? Eu acredito em você. Se Quantas você cartas treinar, o você Chico vai conseguir. escreveu? Não foram Milhares. várias. Foram milhares. Milhares. Quantas ele acertou? Algumas dezenas. E aquele errou? Ninguém conta. Cara, mas eu vou te falar, eram umas assertividades E eu vou te falar, foda, mano, velho. eu vou te falar um negócio muito assim. Eram umas Eu, paradas. eu super acho legal o que o Chico fez. De verdade, real. Porque, Aham. tipo, ajudava as pessoas que estavam passando por um luto Sim, severo sim. numa questão terapêutica. A pessoa lidava Sim, melhor com o luto dela, depois sim. pegava uma carta, tá ligado? Então não Sim. importa se a carta era real ou não. O Chico realmente ajudou as pessoas. Agora, dele realmente ter ajudado para aquilo ser feito por um espírito, aí tem um caminho bem longo. Entende? Cara, eu sei de uma situação, eu não vou falar o nome Você da tá ligado pessoa. que vai ter um tanto de hater nesse vídeo? Não, tomara, porque eu quero que ele se retenha mesmo. Porque eu conheço uma pessoa, eu não vou falar o nome dela pra não expor, eu fiquei sabendo dessa conversa o mês passado, no ano novo, que essa pessoa perdeu o marido dela, assim, quando ela, logo, bem no começo da vida dela, assim, no casamento dela, quer dizer, bem no começo do casamento dela, ela perdeu o marido dela. E aí, anos depois, né, 60 anos depois, ela foi ver o Chico Xavier lá em Uberlândia, que o Chico Xavier é de Uberaba, né? E ele foi, Uberlândia. ele É foi, muito fofo. ele foi em Uberlândia lá acho que na Acrópole ali, bem no começo ali. E a hora que essa pessoa entrou na Acrópole, chamaram assim, ó, Dona Oliveira, vem cá, que eu tenho uma carta do seu marido pra você. E ela foi lá e pegou a carta e, velho, tava tudo que ela precisava ouvir ali. Que era o quê? Ele foi embora de forma trágica, né? Mas ele explicou, ó, fui embora por causa de x. Mas eu quero te agradecer porque você cuidou dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa, o nome das pessoas na carta, sabe? Assim, ó, tudo que ela realmente precisava ouvir. Uhum. E aí, um mês depois, ela veio falecer, ela tava bem velhinha, né? Mas faleceu em paz. Cara, velho, eu vou te falar um negócio. É foda você achar que isso daí é um rolê da mente, assim, sabe? Mas, cara, pensa comigo. Vamos fazer, então, tirar essa história toda. O que seria mais fácil? A existência de um mundo todo espiritual, que são seres que não estão em lugar nenhum, mas que de alguma forma conversam com a gente? Ou falar que seu cérebro tá fazendo? É uma questão de navalha de Ockham. Se duas ou mais explicações para o mesmo fenômeno, a mais simples geralmente é correta.